Olá, meus amigos do MS Conecta. Olha aí, estamos de novo com vocês aqui, mais uma semaninha, para falar de um assunto bacana, um assunto legal, como toda semana a gente traz aqui. E hoje a gente vai entrar num mundo diferente para muita gente, porque não é um mundo comum, é um mundo bastante curioso, e a gente vai trazer para vocês curiosidades sobre esse mundo. A gente vai falar sobre charutos, o mundo dos charutos, com o Jodacil Gonçalves Lopes, que eu vou ter a liberdade de chamar de Jodas, porque é assim que os amigos o chamam. O Jodas, que tem algumas casas de charutos, está abrindo, parece que uma nova casa aqui. E é sobre esse mundo que nós vamos conversar no MS Cast de hoje. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Jodas, seja bem-vindo aqui ao MS Cast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e poder falar desse assunto que é super interessante, né? Og, muito boa tarde. Eu que agradeço ao convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, participar desse projeto tão bacana e falar um pouquinho desse mundo do charuto, que é um mundo não tão conhecido do público geral, mas que tem ganhado muita força no nosso país, especialmente aqui em Mato Grosso do Sul. Então, muito boa tarde, muito obrigado. Obrigado. Olha só, isso aqui é umas novidadezinhas, algumas coisas desse mundo, esse sarcófago aqui. Tenho até medo de abrir ele aqui, mas o Jodas trouxe algumas coisas para mostrar para a gente, que ao longo da conversa a gente vai abrir isso aqui mais para frente. Ô Jodas, quero começar com uma questão aqui que eu vi no teu currículo, que você é um sommelier de charutos. Eu nunca tinha ouvido falar, conheço sommelier de vinhos, né? Sommelier de charutos eu não conhecia. Explica pra gente o que é. Sim, claro. A figura do sommelier de charuto, assim como o sommelier de vinho, ou sommelier de uísque, ou de qualquer coisa que seja, é aquela pessoa que está apta, está capacitada para promover a melhor degustação possível daquele produto. Sim. Bom, então, entendo eu que tanto o sommelier de charuto, como de vinho, como do uísque, ele não vai te dizer como beber ou como fumar, porque Sim. Você bebe, fuma e come como você quiser. Né? Claro. Quem já faz isso habitualmente conhece, sabe, tem o seu próprio gosto. E ainda que não conheça, a liberdade dele, Sim, né? Claro. O produto é dele, ele consome como queira. Entretanto, o sommelier ele tem o papel de, se você quiser a melhor experiência possível, como tê-la. Esse é o papel de todo sommelier e também do sommelier de charuto. No nosso caso, nós aprendemos sobre as folhas que compõem o charuto, que é uma cultura muito rica, né? Inclusive uma curiosidade é que o charuto é o único produto de alto luxo que é latino-americano de origem. Né? A origem do charuto é latino-americana, dos indígenas, na América Central, etc. Então, ele vai marear, ele vai casar com produtos também de alta sofisticação, como bons vinhos, bons uísques, bons cunhaques, bons espumantes. E esse profissional, o sommelier, ele vai propiciar uma boa degustação apenas do charuto ou do charuto com outras coisas, como estas bebidas, como com vinho, como com queijo, como com chocolate, como com café. Então é isso que eu estou hoje apto a fazer, justamente porque entrei neste mundo, me apaixonei por ele e agora me tornei um empresário do ramo. Então acho importante conhecer muito bem, além de ser um amor, né? Também passa a ser um ganha-pão, e conhecer do que está falando eu acho que é bastante importante. Por isso eu fiz o curso internacional de sommelier de charuto. Isso que eu ia te perguntar, tem curso para isso? Então, que nem o sommelier tem os seus cursos, né, para vinhos, também tem isso para charuto. Exatamente, tem diversos. Aonde que tem curso? Não tem nenhum curso fixo no Brasil, tem cursos itinerantes. Eu, por exemplo, sou certificado pela Revista Internacional Aficionados por Charuto. Então ela é uma revista que tem apelo mundial, né? Ela tem venda na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e ela forma sommelier no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, na França, na Itália. Então esse curso ele é itinerante. Então os profissionais que formam, eles viajam a esses países
dando esses cursos e tal. Exato. Eu fiz o curso presencial, inclusive, agora em São Paulo, na feira Caruso Fair, né, que é a maior feira latino-americana de charutos. Pô, muito bacana. E, logicamente, essa paixão levou você a se empresariar nessa área, né? Você é um dos donos do Caruso, São Paulo, é isso? Que é uma charutaria em São Paulo, né? Isso. Famosíssima já e tal. E trouxe aqui para Campo Grande, se não me engano, acho que é a única loja fora do grande eixo das grandes capitais, o fora de São Paulo, acho que é a única aqui, né? Exatamente. Na verdade, assim, a Caruso São Paulo, eu não sou sócio da Caruso São Paulo. Sim. A Caruso São Paulo é a primeira tabacaria ainda em atuação no Brasil. Ela tem 136 anos de história. É verdade, é antiguíssima. Eu lembro muito disso quando antiga. eu morei lá há muitos anos. Então, tinham diversas lojas em São Paulo. São 4 gerações. Hoje, o proprietário é o André Caruso, que é um grande amigo. Uhum. E eles abriram um projeto de expansão. Eu e meu sócio aqui de Mato Grosso do Sul, a qual mando um efusivo abraço, um grande amigo, Lucas Mock, começamos a apreciar o charuto, inclusive o Lucas, que me iniciou no mundo da charuteria. Uhum. E o Lucas é um associado, e eu vou falar que a Caruso tem um modelo de associados, porque o modelo é um modelo de clube, não é um modelo de bar, não é um modelo de pub, não é um lugar para passantes, é um lugar para que pessoas que já se conhecem criem vínculos e ali apreciem o seu charuto, o seu whisky, com bastante tranquilidade, com discrição, com uma lógica, então, um pouco mais fechada do que a lógica de bar. Uma confraria. Uma confraria, exato. Mas, aí retomando ao que eu falava, o André, então, tem esse plano, o André Caruso, que é o dono da Caruso São Paulo, o plano de expansão, e eu e o Lucas, consumindo charuto aqui, decidimos abrir um local pequeno para nós dois e nossos amigos consumirem. Como o Lucas é um associado da Caruso, nós tivemos essa ponte, começamos a conversar, e então o negócio fluiu muito bem e nós nos tornamos a primeira Caruso fora de São Paulo. Então, a lógica seria que viesse Brasília, Rio de Janeiro, as grandes capitais brasileiras na frente, e Mato Grosso do Sul acabou saindo na frente. Nós também, eu e o Lucas, estamos à frente da abertura de outras lojas em outros estados, mas em outro momento também, né? Então, março abre a primeira Caruso fora de São Paulo, a primeira Caruso fora de São Paulo é a Caruso Campo Grande. Bacana. E você é proprietário também de uma outra casa aqui em Campo Grande, que é o Tasco Bar. O Tasco Bar tem a ver com charutos também? Exatamente. Eu sou proprietário do Tasco Bar há 2 anos, ele tem 3 anos de existência. Inclusive, nós passamos toda essa triste jornada, difícil jornada da pandemia à frente do bar. Bem no começo, praticamente. Né? Exatamente. Eu comprei o bar, logo em seguida veio a pandemia. Então, nós passamos esse momento difícil, conciliando economia com ética, né? Porque nós fomos considerados o bar exemplar em Campo Grande por cumprir as medidas sanitárias. Sim. Conseguimos atravessar a crise com saúde financeira no bar, com grandes investimentos, tanto de entretenimento quanto éticos também. Nós somos o único bar do Brasil que tem show acessível uma vez por semana, né? O Tasco conta todas as sextas-feiras com show acessível para a comunidade surda, com uma intérprete interpretando o show completamente. Que bacana isso, na linguagem de Libras. Exatamente. É muito legal. A Daniele, minha aluna e querida amiga, inclusive manda um abraço, Daniele, se estiver nos escutando. Então, o que o Tasco tem a ver com a Caruso? Esse formato primeiro, pequeno, que eu e o Lucas montaríamos, seria dentro do Tasco. Então, nós teríamos uma pequena tabacaria dentro do bar. Tasco, dentro do bar. O bar é mais voltado a drinks, a nossa especialidade é gastronomia de boteco e drinks. E aí nós teríamos também essa frente dos charutos dentro do Tasco. Com a aproximação com o André Caruso, nós remodelamos e tiramos o projeto Caruso de dentro do Tasco. Então, hoje eu sigo com as duas coisas, né? E as outras atividades que tenho. Mas, empresarialmente, continuo com o Tasco e abrimos agora, em março, a Caruso Campo Grande. Bacana. Ô, Jodas, vamos voltar a falar do charuto especificamente em si. Você falou que, né, existe uma degustação de charuto. Eu tenho alguns amigos e tal que sempre gostam de sentar em alguns bares específicos para isso e tomar o seu charuto, geralmente
tomando um vinho do Porto ou o uísque. Qual é a melhor bebida para acompanhar um bom charuto? Essa é uma bela pergunta, mas uma pergunta muito difícil de ser respondida. Primeiro porque o charuto... Eu posso pegar um aqui para mostrar? Pode, claro. Vamos mostrar o que você tem aí. Tá cheio de acessórios aqui. Aqui tem um monte de coisa, depois posso mostrar. O charuto, ele traz... Fique à vontade para... Ele traz uma dificuldade para marear, para casar, porque diferente dos demais produtos como o vinho, como o uísque, ele é degustado em 3 fases diferentes. Cada charuto tem 3 sabores. O charuto é dividido em terços. Primeira fumada, segunda fumada e terceira fumada. Olha que interessante, eu não sabia. Cada fumada é um charuto diferente. Isso porque o fumo que vai dentro, as folhas são diferentes? Não, elas são as mesmas folhas, mas conforme a combustão, os óleos essenciais e o amargor da folha vai descendo. Então, geralmente, esse charuto aqui é um Davidoff, que é o charuto mais equilibrado do mundo. Na minha opinião, esse é o melhor charuto do mundo, inclusive. Produzido aonde esse? Esse é da Nicarágua. Depois nós vamos falar isso, que muita gente tem dos cubanos como os melhores, a gente né? vê muito cubano. Exatamente. Então, o charuto, como ele, o nível de fortaleza, ou seja, de nicotina e de óleos essenciais, ele vai variando conforme o terço do charuto. E por isso, o paladar muda agudamente em cada um dos terços. Olha, então, nós devemos casar ele, marear ele, com 3 bebidas. Você pode tomar 3 bebidas, geralmente destilados ou não? O destilado vai muito bem. O uísque especialmente vai muito bem. O cunhaque também vai muito bem, o café vai muito bem, o vinho do Porto, que não é destilado, vai muito bem. Mas aí vai depender da característica do charuto. Então o charuto, a fortaleza dele é forte, é intermediária ou é leve? Além disso, as folhas dele são terrosas, são apimentadas, são frutadas. Então, todas essas características vão ser determinantes para você escolher qual bebida tomar. E cada charuto tem essa diferença. Como você vai numa adega escolher um bom vinho, um Merlot, um Malbec, um Carmenère, alguma coisa assim, existem variações diferentes de charuto para charuto. Não, eu quero um mais forte, um mais frutado, um mais assim. Você tem essa diferenciação também? Tem. Totalmente. Tanto quanto ou mais do que o vinho. Eu diria que mais porque cada charuto são 3 charutos. Interessante. Então, cada terço... É como se fosse um blend numa garrafa de vinho de 3 uvas diferentes. Exatamente. Só que você consegue apreciá-las uma por uma. No blend de vinho, elas 3 vem vão misturadas vir de uma vez. e tal. Aqui, você consegue perceber. Todo charuto é um blend. Uma curiosidade, todo charuto é um blend de 5 folhas. Na verdade, o blend tem 3 folhas, depois tem o capote, depois tem a capa, mas eu já falo disso. A questão é que ele vai mudar mesmo, ele vai se transformar 2 vezes. Então, 1, 2, e aí você tem a terceira fumada. E você vai marear de forma diferente. Mas só a título de exemplo. Se eu pego um charuto de fortaleza leve, como, por exemplo, um dos meus charutos preferidos, o meu charuto preferido cubano é o Olho de Monterrey Double Corona. Ele é um charuto de fortaleza leve. Então, o primeiro terço sempre é o mais leve e o último terço sempre o mais forte. Se eu for fumar um olho com um uísque 12 anos, os uísques 12 anos, eles descansaram um pouco. Eles têm muito álcool. Ele vai dominar completamente o sabor do charuto e eu não vou conseguir desfrutar o charuto, porque é um charuto suave, leve. Você tem que ter um uísque mais velho, mais envelhecido. Tem que ter um uísque... Ou eu tenho um uísque de 18 anos, ou eu tenho um excelente 12 ou 15 anos, como um Macallan. Sim. Aí tudo bem, porque ele já depurou, o álcool já não é tão presente, eu tenho mais os sabores, aí eu consigo marear ele com um charuto mais fraco. Agora, um 12 anos, eu pego um charuto que tem uma fortaleza maior, como esse Flor, esse é a Flor da Viega. Que é o charuto mais forte. A folha dele já é uma folha preta e eu consigo... Por isso que ele é mais escuro assim também, não? Em geral, a folha mais escura ele é mais forte. Não é uma regra, mas em geral bate. Vem a dar certo essa ligação, que não é técnica, né? Tá. Apesar de não ser técnica. E aí eu vou conseguir colocar um uísque que descansou menos. Agora,
Se o uísque for um uísque, se o charuto for um uísque muito leve, eu preciso de um uísque que descansou bastante, porque senão ele vai dominar o paladar e o charuto não será apreciado. Jonas, qual é a folha, qual é a planta que se faz, que se usa a folha para fazer o charuto? Ele é a folha de Tabaco mesmo, né? tabaco negro. Porque existem vários tipos de tabaco, mas os tabacos eles são divididos primeiramente em tabacos negros e tabacos rúbios ou tabacos brancos. Por exemplo, o Brasil produz muito tabaco branco, tabaco para cigarro. Sim. Na região sul do Brasil se produz muito fumo para cigarro, que é o tabaco rúbio. Não serve para charuto. Não serve. Não Por isso serve. que nós não temos tradição nenhuma em produção de charutos aqui no Brasil. Nós temos alguma tradição na Bahia. Lá eles produzem alguma Produzem coisa. tabaco negro. Tem algumas folhas brasileiras, como a mata fina. A mata fina é uma das melhores folhas do mundo. E é brasileira. E é brasileiro, olha que brasileiro. interessante. E a gente exporta isso também, provavelmente. Muito. Exportamos bastante folha, especialmente a mata fina, que faz bons blends. A gente vê, por exemplo, já vi em vários vídeos, principalmente vídeos cubanos, né? Essa produção que é uma produção muito artesanal, né, do charuto. Ele não tem um processo industrial. Né? O pessoal ali fazendo na mão, coloca uma folha, enrola, coloca outra folha, enrola, vão enrolando, quer dizer, várias folhas desse tabaco ali. Né? Não é o tabaco, o bom charuto hoje ele não é produzido de forma industrial, né? Por máquinas ou não. Nem o malte charuto. Não existe uma fábrica industrial de charuto no mundo. É tudo manual, Todas. Inclusive os piores charutos são feitos artesanalmente. As máquinas que ajudam seriam, para fazer uma analogia, aquelas máquinas de costura para ajudar a costurar, sabe? Sim, são sim. Só para esticar a folha, mas é sempre manual enrolar a folha. Nós temos uma excelente marca de charutos no Brasil que chama... eu acho que até tem um dele aqui, me foge o nome agora. Já vou lembrar e aí eu te digo. Cada caixa de charuto dessa marca, que é bem conhecida e eu gosto muito, cada caixa de charuto vem com o nome da pessoa que enrolou o charuto. Olha que legal. Então bem você abre, personalizado, assim. bem personalizado. E olha, e isso faz sentido. Historicamente, há reis que só fumavam charutos de uma determinada vega é onde se produz o charuto, e enrolados por um determinado torneiro, que é quem torce o charuto. Então, o fluxo, por exemplo, do charuto, que é quando você vai fumar, se ele está saindo bem ou mal a fumaça, vai depender se ele foi bem enrolado. Então, essa pessoa que está enrolando faz diferença no produto final. Então, por isso eu acho legal essa marca brasileira que coloca o nome de cada caixa, quem fez aquele charuto. Então, todo o processo ainda hoje é um processo 100% artesanal em todas as vegas do mundo. Quantas fábricas, quantas vegas nós temos no Brasil hoje? Vega é como se fosse a finca, né? Exato, vega é como se fosse a finca. Ou o terroir, né? O lugar onde se produz o vinho e tal. Aqui, para o charuto, chama-se vega. Isso. O terroir, o solo, nem a Sim. vega... É porque eu posso ter o mesmo terroir com duas vegas. Entendi. Né? No Brasil, eu não sei exatamente quanto nós temos, uma curiosidade. Eu sei de Cuba. Cuba tem 25 vegas de charuto, né? Sendo 5 as grandes internacionais. Por que Cuba ficou mais famosa na produção de charutos mundial? Essa é uma questão interessante. Primeiro, Cuba tem o melhor terroir do mundo. Reconhecido mundialmente. Por acaso, descobriu-se que lá era o melhor terroir do mundo. Em 1969, é a Revolução Cubana. Fidel estatiza tudo. E ali... Os bons charutos do mundo só eram produzidos em Cuba. Até 69, só se produzia bons... Tinha charuto na Itália, na Inglaterra. Mas os bons mesmo, Cuba. O Brasil produz charuto muito melhor do que a Europa. Nós produzimos isso? Produzimos. Nós temos a quarta força de charuto do mundo. Cuba, Nicarágua, República Dominicana e já está Brasil... por ali. Quer dizer, está sendo reconhecido fora, além fronteiras, o nosso charuto reconhecido, aqui. É reconhecido fora. As nossas folhas são excelentes. Mas até 69, pelas qualidades características do solo, Cuba tinha o melhor charuto do mundo.
Com a Revolução Cubana, Fidel estatiza tudo. Os donos das Vegas, os que eram os mestres blends são aquelas pessoas que montam o charuto. Como eu disse, cada charuto vai 5 folhas, daqui a pouco eu vou falar dessas folhas. Mas esses donos de Vegas, que eram os mestres blends, eram pessoas com boa situação financeira e com possibilidade de deixar Cuba. Foi o que eles fizeram. Eles foram embora de Cuba. Então Cuba fica com as melhores plantações, o melhor terroir, as melhores Vegas. Mas os mestres mesmos foram embora. Os mestres foram embora. Quer dizer, provavelmente esses mestres aí foram montar charutos, construir charutos em outros países, né? Exatamente. Esse é o ponto onde Cuba, com um longo aí de algumas décadas, vai deixar de ser a grande produtora do mundo, como não é mais hoje. Mas a gente chega lá. Então, em 69, Revolução Cubana, os mestres blends vão embora, começam a produzir em outros lugares, mas Cuba ainda tem toda a estrutura e etc. Sim. Não tem mestre blend. O que ela faz? Ela chama um cara chamado Davidoff. Da onde esse cara? Zino Davidoff. Ele tinha uma tabacaria. Ele não produzia, mas ele tinha uma tabacaria na Suíça. Mas ele era um aficionado. O que ele fez? Ele gostava muito de charuto, ele veio para o Brasil. Foi para a Argentina, foi para Cuba, foi para Nicarágua, foi para a República Dominicana, conhecendo todos os charutos do mundo. Ele era o homem que mais conhecia de charutos do mundo. Entendi. Fidel liga para ele, fala: Zino, eu não tenho mestre blend. Eu preciso de um mestre blend para tocar todas as minhas Vegas. Olha só. Ele fala: olha, Fidel, e eram todas estatais, né? Todas estatais. Eu toco com uma condição. Eu quero ter uma Vega própria. Aí Fidel fala: pô, você tá brincando, eu acabei de estatizar tudo. Não posso dar para você. Não tem como. Ele fala: não, é minha condição, senão eu não toco todas as suas Vegas. Aí eles fazem um acordo, o Fidel deixa que ele tenha uma Vega sem anilha. Anilha é esse rótulozinho, esse selinho que tem. Isso. Então ele produz charuto para ele, não comercializa, mas ele tem o charuto dele. Então ele fica de 69 até 80, até 78 sem problema nenhum com o Fidel. Fazendo todos os blends de Cuba. Todos os cubanos, todos o Davidoff que fazia. Zino Davidoff. Em 78 tem uma grande praga e Davidoff zelava muito pela qualidade. Ele fala: Fidel, esse ano nós vamos ter que jogar fora todas as folhas. Toda a folha de tabaco. Fidel fala: você tá maluco, impossível. Ele falou: não vou assinar um blend assim. Eles brigam. Ele fica até em 80. Em 80 eles brigam de vez. Zino Davidoff queima 180 mil charutos em praça pública e vai embora. Ele se torna o pior inimigo de Fidel Castro. Anos por anos caçado, provavelmente. Caçado. Né, até morreu há pouco, tem uns 2 anos que ele morreu. E aí o que ele faz? Ele monta em Nicaráguas a Davidoff. Então o charuto Davidoff, por exemplo, que é o que eu mais aprecio, ele tem muita tecnologia de mestre blend, porque o mestre blend dele fez todos os cubanos. Quer dizer, então, por isso que a Nicarágua hoje se tornou, talvez não a maior, mas a melhor produtora de charutos no mundo hoje. Avalio que muito por conta disso. Pelo Davidoff e também por conta desses outros mestres blend que tinham deixado Cuba, eles também vão para a América Central ali, Nicarágua, República Dominicana, e eles começam a encontrar solos diferentes que dão características diferentes para fazer um charuto com personalidade, com sua própria característica. Hoje, qual que é o grande problema de Cuba? É muito parecido. Se você fumar diferentes Vegas cubanas, mesma coisa. É muito parecido. Se você fumar um de Nicarágua, um de República Dominicana e um de Brasil, é muito diferente. A República Dominicana, por exemplo, é apimentado, por causa do solo vulcânico. Claro que aí tem várias outras características que é possível fazer com o blend. Então, criou-se identidade para Brasil, para a República Dominicana, para Nicarágua, para outros tantos que produzem charutos tão bem quanto. E, especialmente, Nicarágua e República Dominicana investiram muito em tecnologia, em agrônomo. A Davidoff, por exemplo, o Zino Davidoff, que é era o dono da marca, já falecido, ele tinha uma área que tinha uma característica de solo que ele falou: puta, isso vai dar um charuto muito diferente. Só que esse terroir não dava folha de charuto. Olha só que falou: interessante. eu quero que nasça.
E ele ficou 10 anos cultivando a terra sem nascer. Plantava todo ano. Puxa, que insistência, até que No nasceu. 11º ano nasceu. E aí ele produziu esse charuto aqui, Yamazato. Você deve ser não digo raridade, mas É uma maravilha. Eu também avalio como... Caro, não? Um charuto desse aqui, preço para o consumidor final, R$375. Um charuto. Um charuto. Quer dizer, é como de pegar, enrolar R$375 em notas de real e acender. Exato. Esse aqui é dessa história, dos 11 anos. Uhum. É um charuto excelente. Agora, se você falou em raridade, esse é uma raridade. Esse charuto aqui é um charuto Davidoff Caruso, edição Caruso. A Davidoff, a cada 2 anos, ela faz uma edição especial homenageando uma cidade. Uhum. Em 2020 era para ter saído o Davidoff São Paulo e não foi viabilizado por conta da pandemia. E a Caruso representa a maior venda de charuto da América Latina. O representante da Davidoff no Brasil, que também se chama André, também um dileto amigo, conseguiu junto com o André Caruso trazer a edição especial de apenas 300 caixas no mundo para ser uma edição Davidoff Caruso. Então, esse charuto aqui, ou você compra ele esse ano, ou você nunca mais compra ele. E quanto custa esse aí? Você falou que o outro é 375. Esse aqui custa R$750. Nossa, é o dobro praticamente. Unidade. Mas esse aqui é realmente uma raridade. É um charuto que você vai guardar daqui 10 anos, só você vai ter ele no mundo. E ele vai valer muito. Quer dizer, mas você compra para ter como uma peça de colecionador, não para degustar o charuto, Sim, né? Tem muita gente que faz isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, por causa do embargo econômico, não pode, há mais de 20 anos, né, nem sei quantos anos, vender charutos de Habano, ou seja, charutos cubanos. O que acontece? Antes do embargo, havia charutos cubanos nos Estados Unidos. Quando veio o embargo, vários donos de casas seguraram. Hoje você compra charuto cubano nos Estados Unidos por $1.000 a unidade. $1.000, meu Deus do céu. É uma loucura isso, né? Justamente por essa teoria. Não é um hobby barato, né? Não é um hobby, mas nós temos charutos de entrada mais acessíveis. Eu trouxe aqui. Esse aqui é o Denneman, que eu tinha, quando eu estava falando do brasileiro que me fugia o nome toda hora, que vem com a assinatura de quem fez. Esse aqui é um charuto de R$70. Nacional, brasileiro. Nacional, e é um excelente charuto. Excelente charuto. Recomendo, assim, fortemente. É feito com muita qualidade, é feito com mata fina. A mata fina é utilizada, por exemplo, em vários Davidoffs, que é essa marca que eu apresentei, um de R$375, outro de R$750. Então ele é feito com mata fina. É um charuto que, se for vendido fora, vai custar bem caro, porque a tributação e a importação do charuto é muito cara. Então, nós pagamos cerca de 350 vezes o que o cara paga em Nicarágua, ou em Cuba, ou na República Dominicana, para fumar charutos deles. Olha que absurdo. Tudo por uma questão de carga tributária, né? Exatamente. De impostos e tal. Por isso que é tão caro. Por isso que os nossos nacionais, por exemplo, charuto de R$70, se você aplicar 350 vezes, quanto que ele seria? Né? Então, ele é um excelente charuto. Recomendo bastante, fumo muito ele. Nós temos, deixa eu ver, outros charutos de entrada aqui. Esse aqui é um cubano de entrada, um Romeu e Julieta. Olha, parece que tem uma capinha de Isso, rolha, tem não? uma capinha madeira. de cedro. Ah, de cedro. Justamente para manter a sua temperatura, a sua umidade controlada. Ah, mas isso aqui, na hora, você tira isso Você na hora tira de ele na fumar, hora como de se fosse fumar. uma embalagem. Exato. Você tira ele na hora de fumar. Interessante. E é um charuto que você vai pagar cerca de R$90. Excelente charuto. Tem muito negócio. Estou fumando um cubano. Esse é um cubano de uma das melhores vegas de Cuba. Ô, Joras, eu estou vendo aqui, tem uma série de acessórios que você Sim. tem que ter, né? Eu estou vendo que tem que ter como é que chama? Esqueci o nome ali do... Maçarico. Tem que ter um maçarico para acender, né? Ou um isqueiro com aquela ponta maçarico ou não? Tem que ser especificamente um maçarico? Tem que ser um maçarico porque o isqueiro ele produz uma combustão incompleta. O isqueiro comum que você fala daquela chama a gás. Pode e tal. passar meu isqueiro, por favor?
Porque tem uns isqueiros que são maçarico, é diferente, Isso, né? Tem aquela chama maçarico. Se ele for a chama maçarico, tudo bem. Obrigado. Ó, a chama do isqueiro, ela é laranjada. Sim. Porque ela é uma combustão incompleta. A chama do maçarico... Ela é totalmente azul. Ela é totalmente azul, porque ela é uma combustão completa. Então ela não passa nada para o charuto que não seja, Exatamente. por exemplo, alguma coisa que vai estragar o sabor do charuto, como o gás, por exemplo. Perfeitamente, é exatamente isso, Og. As combustões incompletas passam para o charuto o seu gosto. Passando o seu gosto, o isqueiro especialmente acaba bastante com a apreciação do charuto. Cara, eu imagino que seja como já a gente faz, é acender a churrasqueira, acender o carvão com gasolina, né? Isso. Então, tudo aquilo que vem da queima vai para a carne fica cheirando. Excelente comparação. É uma excelente Mais comparação. ou menos a comparação é essa. Exatamente. E tem gente que acende, por exemplo, no cedro, porque tem um romantismo. Tem até, você compra, ele vem para você acender, então você tem uma vela, aí você tem um cedro, como esse, por exemplo, você acende ele, o cedro, aí você pega o charuto e vai acendendo, tal, tem uma nostalgia um romantismo ali, em cima dessa coisa exatamente. aqui. Que na verdade é uma, como é que se diz, né? Puxa, me faltou a palavra. Aquilo que você faz com frequência tem um... Puxa, faltou. Mas tudo bem, a gente lembra já aí. Eu lembrei o nome do charuto, você lembra... Pois é, lembra a palavra daqui a pouco. Então, é um acendimento muito romântico, nostálgico, mas incorreto. Então tem que ser o maçarico. O que mais que você usa? O cortador, eu não sei como é que chama, que você corta a pontinha do charuto, né? Você precisa ter um cortador, chama-se cortador mesmo. Esse é o Chicá, é considerado o melhor cortador. Inclusive, essa ferramentinha que eles usam nos filmes de gangster e da Yakuza para cortar o dedo dos traidores e tal. É essencial ter um bom cortador, Og. Deixa eu ver como é que funciona isso. Porque um cortador que não esteja afiado, ele vai amassar. Ele vai mascar o charuto. E o corte tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Há formas diferentes de cortar. A forma mais tradicional e mais indicada pela maioria de mestres sommeliers é pelo corte. Mas tem gente que faz... Existe uma ferramenta que é uma bolinha. Então você pega a bunda aqui do charuto, a cabeça dele, né? E rosqueia e tira para fumar. Aí fica só um buraquinho por onde você inala a fumaça. Exatamente. Aí alegam alguns mestres sommelier que os óleos essenciais vão ficar mais concentrados ali, por isso ele vai ter uma apreciação melhor. Mas não é reconhecido pela comunidade internacional de charutos. Um outro corte é o corte cruz. Você não corta ele, você tem uma ferramenta também, como se fosse uma chave Phillips. Sim. Você encaixa ela aqui e faz um cortezinho. A alegação é a mesma, que eu não tiro toda a capa, então concentra óleos essenciais. Entretanto, a comunidade internacional ainda reconhece que o corte completo é a melhor... Um cortezinho. A gente vê em filme, normalmente, o cara masca a ponta a bundinha ali do charuto e cospe fora. Isso acho que não se deve fazer, né? O Wolverine gosta de fazer muito isso, né? O Wolverine no filme faz demais. Exato. Eu sou um fã do Wolverine, inclusive. Mas não é o não meio é o ideal, certo de fazer. Mas eu faço também. Às vezes, por exemplo, se eu estou sem cortador... É claro que no filme ele faz de uma vez, né? Mas eu às vezes consigo fazer um bom corte com dente. Não é recomendado nem um pouco, mas você já acendi também com isqueiro, você tá sem... Sim, depende da necessidade que você está ali e tal. Depende do charuto que você também vai degustar. Aí você vai tentar, ainda que com dente, tirar... Pega esse charuto, Og, dá uma olhada na bunda dele. Você está vendo que ele tem uma voltinha assim? Sim, aqui. É isso que você tem que tirar. É daqui... Para frente, tem que tirar toda essa parte. Então, quando vem com o cortador aqui, não vou cortar, mas só você tem que posicionar exatamente nessa linha. Isso, essa linha mais tem de cima. Aqui. Mais de cima. Isso. É só essa bundinha só aqui, essa normalmente, que tem que fazer. É interessante. É uma terapia, eu acho, que fazer esse tipo de coisa, né? Você tem que ter uma disciplina, tem todo um mise-en-scène, aquela coisa em torno do charuto para poder degustar. Agora, você falou durante a nossa conversa que o charuto ele é feito com 5 folhas. São 5 folhas diferentes? São 5 tipos de folhas que se enrola para gerar o charuto. Que folhas são essas? Exatamente. O charuto ele é dividido
em 3/3 para ser fumado e ele é dividido em 3 fases para ser construído. A primeira é o miolo, depois é o capote e depois é a capa. O miolo é feito por 3 folhas, que é onde eu tenho o blend, que é o que vai dar o sabor e a fortaleza do charuto. Então o mestre blend, ele vai escolher as 3 folhas que vão fazer aquele charuto mesmo. É a essência do charuto, é o miolo. Então são as 3 primeiras folhas, responsáveis principalmente pelo sabor. Depois eu tenho uma 4ª folha que é o capote, que ela vai em torno dessas 3 folhas, fechando elas, responsável pela combustão, por manter o charuto aceso, que é muito importante. Manter aquela brasa, aquela coisa... Exato, manter aceso e ter uma curiosidade. Ele tem que ficar aceso, mas ele não pode ficar muito quente. Se o charuto ficar muito quente, a apreciação não é boa, porque as folhas irão amargar. Então eu tenho que ter calor e eu tenho que ter um calor na medida certa. Até por isso a questão da cinza. Você já viu essa coisa de deixar a cinza muito alta do charuto? Sim. Para melhorar a combustão. Porque a cinza funciona como um catalisador que permite que continue aceso o charuto, mas aquecendo menos. Então o charuto ele tem que estar aceso, mas o quanto menos aquecido possível. Então esta 4ª folha é responsável pela combustão. Então você precisa ter um ambiente mais adequado, com uma climatização mais adequada para fumar o charuto? Idealmente sim, principalmente para fumar nem tanto. Mas no campo de ideal sim também. Ajuda. Agora, para conservar é essencial. Temperatura e umidade. Mas a gente pode falar disso também. Só para fechar, a 5ª folha é a folha de capa. É o que dá esse visual. Que é o acabamento do charuto. O acabamento dele. Vai ser responsável por acabamento visual e aroma. No aroma. O miolo também vai dar aroma, mas a capa também é responsável. Também no momento do acendimento ela vai ter uma presença palatável, porque ela é a primeira que acende, né? E o charuto ele se acende de fora para dentro. Outro hábito que a gente vê também muito comum nos filmes e tal, que a pessoa pegou um charuto, primeira coisa é sentir o aroma. Quer dizer, pelo aroma você consegue identificar um bom charuto? Sem dúvida. Experimente essa degustação. Esse aqui é mais aromático do que esse aqui. Esse charuto, por isso que eu digo que ele é um dos melhores do mundo, cheira cada um deles que tem aqui na caixa e cheira... Esse já não é tão forte o aroma e não é tão agradável. Esse tem um equilíbrio, não tem? Exatamente. Essa é a primeira apreciação do charuto. Eu não fumo, né, nem cigarro, nem nada, mas o gozado é que o cheiro do charuto me agrada. É uma delícia. Eu odeio o cheiro de cigarro. Tá? Eu gosto do cheiro de cachimbo, acho bacana, tem alguns fumos que são inclusive aromatizados. E eu gosto do cheiro apesar de não fumar, eu gosto do cheiro do charuto. Então você começa a apreciar o charuto pelo aroma. Apagado pelo aroma. Sempre nas 2 narinas, porque elas percebem tons diferentes. Importante que aprecie também, que faça apreciação do núcleo dele. Depois você vai cortá-lo e vai apreciar também o aroma dele pela cabeça, né? Lembrei da palavra ritual, quer dizer, tem todo esse ritual. Eu lembrei, aquela hora me deu um branco, mas tem todo esse ritual realmente com o charuto. Sem dúvida que sim. E também tem uma ritualística no que nós chamamos de guarda de charuto. Essa aqui é uma caixa umidora para guarda de charuto. É por isso que eu vi, tem um reloginho aqui que é um medidor de umidade, né? Exatamente. Agora ele tá para cima porque nós abrimos ela, mas ela que fica em 70. Então, isso aqui é para ter uma boa guarda do charuto, que é aquela questão que você estava falando. Para apreciar é bom. Sim, claro. É bom, mas para guardar é essencial. Tem que ser essencial. Esse é um acessório indispensável para quem curte charuto. Se você não tiver uma caixa umidora, você não pode guardar charuto, você tem que comprar e fumar. Tem negócio de jogar na gaveta, guardar... Acaba mesmo, fica infumável. Eu já vi, inclusive ganhei de presente uns charutos assim que vem num tubinho de alumínio, com uma tampinha e tal. Aquilo é adequado? Também não. Aquilo deve ser uma... Ele ajuda você a conservar, por exemplo, eu vou fumar daqui 1 semana, eu vou presentear essa pessoa, vai fumar daqui 1 semana? Legal, serve. Agora não, vai fumar daqui 1 mês, não vai conservar. A ideia desse
desses recipientes, tanto de alumínio quanto de papel celofane, como esse, quanto do casquinha do cedro, cedro. é a mesma ideia, manter ele conservado por um período maior fora de caixa. Na umidade ideal. Exato, umidade e temperatura ideal. Aqui dentro da caixa, eu posso deixar esses charutos por 20 anos, 20 anos eles 30 anos, 100 têm anos. prazo de validade. E eles vão melhorar. Agora, se eu deixar ele, ainda que no cedro, ainda que no celofane, ainda que naquele alumínio, fora da caixa um mês, eu não fumo mais ele. Ô, Jonas, eu estou vendo aqui que tem uma variedade muito grande de tamanhos aqui. Estou vendo pelo menos aqui 4, 5 tamanhos diferentes. Tem diferença? Imagino que é uma cigarrilha, um cigarrete, não sei como é que vocês chamam exatamente, e os outros são praticamente charutos. Qual é a diferença entre eles? Faz diferença na hora de fumar, tal? Ou é basicamente a mesma coisa? Og, sim, são tamanhos diferentes. Esse do meio, de fato, não é um charuto, é uma cigarrilha. Essa aqui. Uma curiosidade é que a cigarrilha ela é feita de tabaco negro, assim como o charuto, mas o fumo é cortado, é picado. Os fumos de charuto são todos fumos inteiros. É até possível, hipoteticamente, se falar em charuto de folha picada, mas é muito mal visto. E hoje, nenhuma vega declara fazer charuto com fumo picado. Porque se você apresenta o charuto de fumo picado, o mercado vai dizer, então não é charuto, é cigarrilha. Charuto, cigarrilha, é diferente. O Brasil é excelente produtor de cigarrilhas, um dos melhores produtores de cigarrilha do mundo. A Bahia produz excelente tabaco para cigarrilha. Bom, dito isso, então tirado esse menor que é a cigarrilha, nós ficamos com charutos todos aqui. Eu tenho tamanhos e espessuras diferentes. E esses tamanhos e espessuras diferentes vão ter nomes diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um Petit Corona. Que é esse médio aqui, Isso. digamos assim. Né? Ele é pequeno. Ele é bem pequeno. Ele é pequeno. Ele é bem pequeno. Esse é um dos menores charutos, talvez o menor. Eu acho que nós encontraríamos menor do que ele em comprimento, mas aí seria um pouco com uma circunferência maior. Então esse é um dos menores charutos que nós temos. É um charuto para uma fumada aí de 25 minutos, para você fumar após o almoço, por exemplo. E o tamanho do charuto, a bitola do charuto, como nós chamamos, que é a espessura e o comprimento, eles são determinantes para você escolher que charuto fumar conforme o tempo que você tem para fumar o charuto. Então esse aqui seria um charuto de 25 minutos. Depois nós temos o charuto Corona, né? Que ele tem uma espessura fina e também o comprimento é pequeno. O charuto para se fumar em uns 45 minutos, é uma fumada rápida. Até certo. Um pouco menos de tempo você consegue fumá-lo. Depois eu já tenho um charuto Churchill, em homenagem a Winston Churchill, né? Que era um grande apreciador. Né? Quase todas as vegas têm denominações ligadas a Churchill e tal. E essa era a bitola que ele gostava de fumar. Apesar de, às vezes, no filme, colocarem ele com os charutos com uma bitola maior, uma bitola maior, uma esse largura era o que ele principalmente gostava. maior. Essa era a largura que ele gostava. E ele gostava de comprimento um pouco maior. Né? Apesar de, na Davidoff, esse aqui ser o... E quanto tempo de fumada é esse? Esse aqui é um charuto para se fumar em 1 hora. 1 hora, mais ou menos. 1 hora. E aí tem o grandão ali. E ainda há charutos maiores. Esse aqui é um double robusto. Robusto seria uma largura semelhante ao do Churchill. Isso também é uma outra curiosidade, Og. Dependendo da região, vai mudar a nomenclatura. Inclusive das folhas. Na Dominicana, na República Dominicana, se fala de uma maneira, em Cuba em outra, em Nicarágua em outra, no Brasil em outra. Então a folha mais alta é o lirreiro. Então isso vai variando. Isso também varia conforme o charuto. Eu dei o exemplo hoje aqui do Double Corona, do Oil de Monte Cristo Double Corona, que ele é um charuto com uma largura um pouco menor do que esse Davidoff aqui, mas com um comprimento muito maior. Então ele é um charuto de 164 centímetros. Então ele é um charuto de uma fumada por 1 hora e meia.
Então ele seria uma Entendi. fumada maior ainda do que esta fumada aqui, que é uma fumada para 1h20. Ô, Jonas, você tem que fumar um charuto do começo ao fim ou você pode apagá-lo na metade, por exemplo? Vou continuar fumando no dia seguinte ou outra hora. Isso pode? Normal que ele apague durante a fumada. Sim. E aí você o reacenda da mesma forma que o acendeu a primeira vez. Eu posso deixar para fumar no outro dia? Pode, mas não é muito recomendável. No outro dia ainda até passa. Agora se você for... Demorar muito já não é retornar recomendado. a caixa, não é recomendável, ele vai perder muita qualidade e ele vai alterar a qualidade dos outros porque ele não é um charuto que está bem conservado. Você já abriu Sim, ele, já né? abriu, já está fora do plástico. Já o aquela acendeu coisa e etc. Então não é recomendável. É possível, mas não é recomendável. No meio da fumada é normal, por outro dia ainda se aceita, mais do que isso já recomenda-se que você o descarte. Entretanto, no início da sua pergunta, você perguntou até onde que eu devo fumar. Você deve fumar até onde você queira. Entretanto, recomenda-se que no mínimo você entre no terceiro terço para você ter fumado os 3 charutos que cada charuto é. Então recomenda-se que pelo menos a parte mais nobre do charuto é o segundo terço. Tá, então você pode fumar ele até 3 vezes, assim, acendeu? Fumou o primeiro terço, o segundo terço, aí por último o terceiro. Se for para fazer isso, né? Exato. Se for para parar. Agora o ideal é que pelo menos você entre no terceiro terço, senão você não vai ter experimentado esse terceiro charuto. Porque às vezes a pessoa fuma meio charuto. Primeiro, se ela fumou meio charuto, ela na tá metade do segundo, que é a parte mais nobre. E depois ela não sabe que sabor que ele tem no terceiro terço. É verdade. Ele não vai conseguir diferenciar exatamente os sabores nesse momento. Exatamente. Para um sommelier, por exemplo, se ele não chegar no terceiro terço, ele não experimentou o charuto. Ô Jonas, agora para a gente praticamente já finalizar, vou falar em termos de saúde um pouco. O charuto ele faz tão mal quanto o cigarro ou não? Ele é menos nocivo à saúde? Ele é menos nocivo porque você não traga como o cigarro, né? Então o cigarro você... faz com que ele adentre mesmo nas vias aéreas e no pulmão. Então ele vai causar um mal muito maior do que o do charuto, além da questão química, porque o charuto passa por processos biológicos de fermentação, de cura e etc. Um charuto como esse aqui é um charuto que passou 8 anos antes de chegar na nossa boca, mas são processos orgânicos. O cigarro ele leva muita química que é muito mais prejudicial à saúde. O que o charuto pode causar, as doenças mais associadas ao charuto, é a má fumadas de fumar charutos muito até o final e muito quentes, que ele vai causar lesões na boca. Na verdade, você não traga o charuto, quer dizer, você puxa a fumaça e, de uma certa forma, deixa ela em circulação na boca para apenas sentir o aroma, sentir o sabor e tal, né? Exatamente, Og. Então você deixa ela andar nas suas papilas gustativas, assim como você faz com o vinho, né? Quando você vai apreciar o vinho, que ele ande em todas as suas papilas gustativas, você aprecia o seu sabor e depois você devolva a fumaça à atmosfera. Olha, muito bacana, histórias muito legais. Eu não conhecia esse mundo, né? Como eu não sou fumante, não conheço esse mundo. Aliás, aproveitando, antes da gente dar o finalmente aqui, quem não é fumante, por exemplo, como eu, que nunca fumei cigarro nem nada, se adapta bem ao charuto? Sim, inclusive é muito comum que o não fumante de cigarro seja fumante de charuto. Inclusive, a maioria dos fumantes ou fumadores de charutos não fumam cigarro, porque o sabor é completamente diferente, o prazer é completamente diferente. O cigarro, ele não tem sabor. Agora nós temos esses novos cigarros aí de sabor, né? Claro. Eu, por exemplo, sou um fumante de cigarro, mas o fumante de cigarro clássico, ele não tem sabor nenhum. Então, você traga e solta a fumaça. O charuto já ele tem muitos sabores. Ele é uma complexidade de sabores. E ele não tem o prazer da tragada. Então, os prazeres do tabaco rúbio e do tabaco negro, ou seja, do cigarro e do charuto, são completamente diferentes. Então, é muito possível que aquele que não goste de cigarro goste muito de charuto. Também a questão do cheiro. O cheiro do cigarro é um cheiro muito desagradável, inclusive para quem fuma.
Claro. E o do charuto é muito agradável para muitas pessoas. Algumas ainda assim não como gostam. eu te falei, né? Que eu não fumo, não gosto, mas o cheiro é agradável para mim, não me repele, né? Exatamente. Se você vai num lounge de charuto como é esse que nós abriremos aqui, a Caruso Campo Grande, que inclusive vai ser na rua Euclides da Cunha, ali perto da padaria Pão e Tal. Se você vai num clube de charutos como esse, o cheiro do ambiente, que é cheiro de charuto, é muito agradável. Diferente de entrar numa sala como essa e De cigarro e tinha duas pessoas fumando e ficaria desagradável. O charuto, pelo contrário, fica aromatizado. aromatizado. Obrigado, mano. É isso aí, gente. Olha, muito bacana. Quem quiser saber um pouco mais sobre charuto... Aliás, deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque eu falei charutaria e em determinados momentos você falou charuteria. Qual é o termo correto? Os dois são corretos. São duas coisas. A charutaria é o local. Charuteria é a arte de fumar ou não é ao contrário? Eu acho que os dois servem para as duas Para as duas coisas. As duas Tanto faz coisas. charutaria como charuteria. Não faz diferença. Não faz diferença. Tá bom, se você quer entender um pouco mais e conhecer um pouco mais de charuteria ou charutaria, né? O Jodas está lá no Táxico Bar, né? Que fica na Manuel Inácio de Souza, 1293, uma quadra acima da Euclides da Cunha. ali no Jardim dos Estados. E em breve o Caruso, né? São Isso. Paulo, aqui Caruso Campo Grande. Dia abrindo 28 de aqui. março nós inauguramos a casa na Euclides da Cunha. Bacana. Então, quer conhecer um pouquinho mais, procura o Jodas lá, porque é um mundo realmente interessante e fascinante. Jodas, obrigado pelo bate-papo aqui, tá? E vamos ver, eu não sou muito de fã de cigarro, não, mas achei interessante algumas curiosidades aí. Quem sabe como colecionador, talvez. Quem sabe? Jodas, obrigado pelo papo. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a nossa conversa, foi muito prazerosa, você é uma pessoa excepcional, muito agradável. Agradecer as meninas que nos acompanharam aqui, Legal. foi sensacional, para mim foi muito enriquecedor estar junto com vocês. Um Bacana. grande abraço a todos. Obrigado, Jonas. Gente, é isso aí. Semana que vem tem mais para vocês. Um abraço.